Toda a gente reconhece que o jogo online se tornou um problema. Mas por que é que há tanta gente a jogar? E porquê agora? Hoje vou dar-te a resposta. Durante a minha pausa, tomou força uma discussão sobre os jogos online. E eu achei que era importante falar sobre isto. Para quem não sabe, tem havido um crescimento enorme na quantidade de dinheiro gasto em jogos online nos últimos anos. E não é preciso ser especialista para perceber que isso tem consequências para quem joga, seja ansiedade, seja instabilidade financeira, seja dependência do jogo. A Organização Mundial da Saúde incluiu o jogo patológico na lista das perturbações devidas a comportamentos aditivos. As consequências são idênticas às dependências do álcool ou das drogas. Isso tem levado várias personalidades, entre profissionais de saúde, divulgadores financeiros e influencers, a falar sobre o assunto. Por isso, hoje, eu venho falar sobre este fenómeno que está a acontecer e procurar explicar porque é que estamos a ver este crescimento enorme no jogo online. Portugal já tem uma história, uma tradição do jogo. Há décadas que nós conhecemos e vemos a venda das raspadinhas e dos jogos da Santa Casa, mas nos últimos anos tem havido um crescimento verdadeiramente enorme no dinheiro gasto em jogos online. Em 2025 foram gastos mais de 23 mil milhões de euros em jogos online. Isto equivale a quase 7% do PIB e em 2025 também a receita anual nestes jogos foi de 1,2 mil milhões de euros. Para terem uma noção, isto é mais de 4 vezes superior à receita dos chamados casinos tradicionais em Portugal. Existem várias explicações para esta prevalência dos jogos online, nomeadamente de que em Portugal existe pouca literacia financeira. Somente se as pessoas tivessem mais literacia financeira, elas conseguiriam agir de forma mais informada e decidir se iriam ou não gastar dinheiro nestes jogos online. E também há algumas pessoas que prendem muito esta questão de uma perspectiva de liberdade individual, ou seja, cada um de nós é livre de fazer o que quiser e, no fundo, isto é uma questão da decisão de cada pessoa. Honestamente, e especialmente no que toca à literacia financeira, há alguma verdade nisto. É verdade que em Portugal há pouca literacia financeira e também é verdade, eu compreendo que se as pessoas estiverem mais bem informadas, tiverem essas ferramentas, vão também conseguir tomar melhores decisões. Além disso, para mim é óbvio que o facto destes jogos serem online leva a que seja muito mais fácil divulgar e especialmente que seja muito mais fácil aceder e participar nestes espaços. Mas para mim, apesar disso, existem duas outras razões que explicam melhor e que são mais importantes para perceber o que está a passar e não vejo ninguém a falar da segunda. Primeiro, o jogo online tira partido das falhas da mente humana antes de sequer tu pensares começar a jogar. Como é que isto acontece? Tirando partido daquilo a que nós chamamos de vieses cognitivos, que são ângulos mortos na forma de nós pensarmos e percebermos a realidade. São erros sistemáticos que cometemos, a maior parte deles inconscientemente, e que nos levam a criar percepções distorcidas, a avaliar situações incorretamente e a utilizar raciocínio ilógico. Isto também é muito importante para compreender melhor o que está por trás das decisões financeiras que nós tomamos. Não é por acaso que os dois senhores que fundaram esta ciência, psicologia comportamental, ganharam o Prémio Nobel da Economia. People are not fully rational and they make many choices that if they reflected upon them they would do differently. There's no question about that. People tend to frame things very narrowly. They take a narrow view of decision makings. They look at the problem at hand and they deal with it as if it were the only problem. Por que é que isto é importante? Porque se estes vieses são sistemáticos, então eles podem ser instrumentalizados. E é precisamente isso que é feito pela indústria do jogo online. Nomeadamente através do efeito da mera exposição, porque nós vemos publicidade disto em praticamente todo lado, seja em televisões, nas redes sociais, em edifícios, também naqueles grupos do WhatsApp entre amigos que estão a falar e a discutir a trade mais recente. Isto leva a que as pessoas se habituem ao jogo online, que isto se torne algo familiar para elas e também que se normalize o comportamento. Ou seja, que jogar frequentemente, gastar dinheiro neste tipo de jogos, que se torne algo socialmente normal. Através do viés de autoridade, não é por acaso que nós vemos tantas figuras públicas, tantos influencers a ser patrocinados por estas entidades, porque nós sabemos que nós tendemos a valorizar mais uma opinião de alguém se essa pessoa for uma cara pública, uma cara conhecida, mesmo que ela não seja especialista no assunto que está a falar.
Existem muitos outros vieses que são usados mesmo antes de tu começares sequer a jogar ou pensares que querem jogar, como por exemplo a heurística da escassez, por exemplo, quando tu tens aqueles deals de se nos próximos 15 minutos tu não entrares, vais perder uma possível recompensa. Também da nossa aversão à perda e de coisas como o efeito framing, ou seja, algo que vai ser uma perda para ti, é-te vendido como sendo uma oportunidade para ti. E falando de uma perspectiva mais pessoal enquanto criador de conteúdo, para mim é óbvio, de uma forma prática, porque é que isto deve ser utilizado. Porque eu próprio utilizo estes vieses de forma prática para os meus vídeos. O meu storytelling, os meus efeitos visuais, os meus efeitos sonoros, a minha atuação, tudo isso é pensado especificamente para trazer mais pessoas a ver os meus vídeos. E se eu consigo fazer isso com sucesso, se eu consigo compreender isto, então como é que nós vamos acreditar que equipas e empresas com orçamentos multimilionários não vão fazer exatamente isso? Por exemplo, quando vocês veem um anúncio, vocês acham que é por acaso que vêm aquelas cores, que vem aquele grafismo? Quando veem os vídeos, não é por acaso que os vídeos são feitos da forma como são. Tudo isto é feito para maximizar a probabilidade de a pessoa que está a ver um dado anúncio participar e gastar o seu dinheiro. E por isso, eu acho que é altamente ingênuo acreditar que nós temos esta liberdade de escolha, é a solução, quando claramente nós, a nossa mente humana, tem erros sistemáticos que podem ser aproveitados e que no fundo podem ser usados para manipular-nos. Segundo, este problema do jogo online é para mim o sintoma de um problema ainda maior. Como nós vimos no início do vídeo, existe uma verdadeira explosão do dinheiro envolvido nestes jogos e o fenómeno em si não me surpreende. Eu vejo esta questão do jogo online como um problema por si só, mas a dimensão e a quantidade de dinheiro envolvida leva-me a perguntar porque é que nós estamos a ver este aumento e porque é que estamos a ver um aumento tão expressivo e agora? E quando nós damos um passo atrás, nós vemos que este fenómeno do jogo online faz parte de um fenómeno e faz parte de algo maior do que isso, que é, de forma simplificada, a busca por fontes alternativas de rendimento. E para quem não vê assim o jogo online, eu compreendo, mas vejam os exemplos que estão à vossa volta e vejam que há muita gente a vender este jogo online como uma forma alternativa de rendimento. Quero falar-vos de uma coisa muito importante, que é a plataforma de jogos, que é uma plataforma que vos permite ganhar um capitalzinho extra. Desta vez vou apostar para ganhar mais algum, a ver se já consigo algum retorno das compras. E então vou jogar aqui mais 20 euritos. Mas do que é que eu estou a falar? Nós estamos a ver o crescimento agressivo dos mercados de previsões, que são basicamente mercados onde se pode apostar em acontecimentos futuros e basta que existam várias partes que têm opiniões diferentes ou têm previsões diferentes sobre qual é que vai ser o resultado desse acontecimento para que possa existir uma aposta sobre ele. E existem apostas sobre coisas como quem vai ganhar o próximo Mundial, já existe uma aposta sobre quem será o próximo Presidente da República, que já agora levou aqui uma dessas plataformas para se pedir em Portugal, e sobre coisas tão ridículas como o aparecimento de Jesus Cristo. Vimos a formação de um mercado enorme de criptoativos, que muitas vezes é usado para fraudes, sejam os rug pulls ou sejam os pump and dumps. Temos assistido também ao longo da última década à liberalização e ao crescimento da popularidade nos mercados financeiros. Não me levem mal, eu não estou a dizer que estas coisas por si só são coisas más, mas elas todas revelam um sintoma maior e todas têm em comum este movimento para esta busca destas fontes alternativas de rendimento. Para mim, a razão pela qual estas fontes de rendimento alternativo são cada vez mais populares é óbvia, porque aquelas fontes normais de rendimento, ou seja, ter um emprego ou ter um pequeno negócio, estão cada vez mais a deixar de funcionar. Porque se há alguns anos atrás um casal conseguia, cada um deles, ter um emprego e facilmente ou não com muita dificuldade ter um carro, ter uma casa ou pagar uma renda. Ou seja, se isto eram coisas que eram obtíveis, com mais ou menos dificuldade, hoje em dia nós vemos que isso é cada vez mais impossível. E também coisas como criar um filho são cada vez mais difíceis, são cada vez mais caras. E face ao que no fundo é o seu empobrecimento, muita gente olha e pergunta-se, ok, isto não está a dar
como é que eu vou conseguir resolver um problema? E acabam por tentar estas soluções que podem ser mais ou menos legítimas, mas que escondem um problema verdadeiro e um problema estrutural. Eu falo muito disso aqui no canal e o que defendo que é o problema que nós estamos a ver é um problema de crescente desigualdade de riqueza. Porque o que nós vemos são economias que crescem pouco ou crescem muito pouco e ao mesmo tempo nós vemos as pessoas mais ricas da sociedade a crescer agressivamente a sua riqueza, a crescer muito acima do crescimento económico e o que isso está a levar inevitavelmente é que esse crescimento tem de vir à custa de outros grupos da sociedade. E são pessoas como tu, são pessoas como eu, que no final do dia estão a sofrer negativamente com isso e que face a estes problemas são obrigadas a pensar, são obrigadas a ser criativas e também facilmente podem ser apanhadas em armadilhas, podem ser apanhadas em coisas não legítimas e que os vão colocar numa posição de ainda mais precariedade. Se não resolvemos este problema, o custo de vida e os padrões de vida vão continuar a piorar. Porque nós não conseguimos resolver aquilo que é um problema sistémico que está a empobrecer a maioria das pessoas ano após ano com medidas individuais. É completamente impossível, é absurdo. E aquilo que eu antecipo e que também receio é que coisas como aquilo que nós vemos com o jogo online, mas também com algumas formas de enriquecimento ilícito vão continuar a aumentar, vão continuar a piorar, porque a maioria das pessoas vai estar nesta situação financeira cada vez pior e, no fundo, isto vai abrir mais oportunidades para comportamentos predatórios, sejam eles quais forem. Não conseguimos resolver um problema se não conseguimos identificar, por isso é que eu estou aqui todas as semanas a fazer estes vídeos, a explicar como a economia funciona, porque honestamente não vejo mais ninguém a fazer e porque é extremamente importante para perceber o que está a passar. Juntem-se a nós, falem sobre isto, partilhem os vídeos. Obrigado.